Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pastor Múcio, a bênção do pastor Múcio e do pastor Murilo. E hoje é um dia importante, irmãos, porque estava num culto de oração e os irmãos aqui pregando e eu ali no meu cantinho. E eu disse: Senhor, quanta gente cheia de unção, eu sou o menor deles. E aí no meu coração veio: ore por eles. Eu aprendi que eu tenho que orar pelos outros. No dia 31 de julho, um amigo meu, lá da Austrália, mandou uma mensagem para mim dizendo: irmão, divide a sua fé comigo. E eu achei estranho, porque eu nunca tratei desse assunto com ele. E ele falou: a minha mãe veio me visitar. E a minha mãe teve uma síndrome, está na UTI. Não tem condições. O médico não sabe o que fazer. Mas nós entramos num propósito de oração, irmãos. E orando por aquela família ali o tempo todo, ministrando a palavra para ele. Hoje, dia 29, né? 29, ele chegou no Brasil com a mãe está em casa, Jesus curou. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque eu tenho que dar testemunho do que o Senhor faz. Eles estão assistindo hoje, aqui no Brasil, lá na Austrália. Ele, o Jerry, a Michelle, um abraço para todos vocês. Abra a sua Bíblia. No livro do profeta Jonas. Sente-se, por favor. Profeta Jonas. Nós vamos fazer um passeio. Eu já preguei essa palavra alguns anos atrás. E eu perguntei: Senhor, o que é que eu vou levar para o povo? E o Senhor me mostrou exatamente essa tela aí que você está vendo. Chamado de Deus, uma pequena história de um grande Deus. Então eu queria que você abrisse aí Jonas 1. Nós vamos acompanhar esse texto bíblico e vamos conversando durante a pregação. Amém? Então, Jonas 1, para quem não trouxe a Bíblia, se você tem alguém ao seu lado que está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com o irmão que está do seu lado. Muitas pessoas visitam a igreja evangélica e elas não trazem uma Bíblia ou não têm uma Bíblia. Então, irmão, se tiver alguém do seu lado que não tem uma Bíblia, compartilhe com ele, em nome de Jesus. E se vocês dois não têm uma Bíblia, eu coloco para você aí na tela. Amém? Jonas 1, versículo 1, diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, guarde isso, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 3: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a história desse homem, que todo mundo conhece, mas a gente vai entrar em alguns detalhes que vai enriquecer a nossa fé. Jonas, ele pegou um caminho contrário. Deus mandou ele fazer algo e ele fez de outra forma. Mas quem é esse cara? Quem é Jonas? Né? Jonas é um dos profetas menores. E aí você tem lá aqueles 12 profetas. Vou falar na sequência que está na sua Bíblia para não lhe confundir. Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eita, irmão, é muita gente. Venha para a escola bíblica. Venha aprender a palavra de Deus. Por que depois da pandemia, pastores, por que depois da pandemia muitos irmãos que vinham no culto da EBD e vinham à tarde ou à noite, agora só vêm a um culto? Desculpa, irmão, eu tenho que dizer isso para você. Por quê? A palavra de Deus é ensinada nessa igreja o tempo todo, quase todos os dias. E a gente pega irmãos muitas vezes falando bobagem porque não conhece a palavra de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento, diz lá o livro de Oséias. Mas voltando a quem era Jonas, se você
andar mais um pouquinho aqui, for para o livro, eu vou colocar aqui para você não sair do livro de Jonas, 2 Reis 14, 25, diz assim: também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo, Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Hefer. Então, Jonas já tinha sido testado antes por Deus. Jonas não é o estagiário, não. Deus já chamou, capacitou, e agora já é uma outra missão para ele. Só que na segunda missão dele, não sei se é a segunda, mas essa outra missão dele para ir para Nínive, ele, usando um termo popular, ele pipocou. Ele disse: vou não. Vou nada. Por que ele disse que não queria ir, gente? Porque ali havia um povo que tinha o prazer de decepar cabeças, fazer torres de caveira com seus inimigos. Aí Deus me manda para um lugar daquele, vou de jeito nenhum. Então, se coloca no lugar de Jonas e saiba que Deus, quando Ele chama você, Ele te prepara, Ele te capacita. Mas eu não sou nada, irmão, eu também não sou. Mas Ele bota a palavra na tua boca, Ele te dá inteligência, te dá saúde. Eu não sei como fazer a obra, Ele te ensina o caminho a fazer. Quantos aqui estão sendo chamados por Deus todos os dias? E quantos Jonas há entre nós? Quantos são chamados e têm medo de pregar a palavra? A palavra de Deus diz que se você pedir sabedoria, Deus dá. Pede sabedoria a Deus. Ele tem um chamado para mim e para você. Chamado, irmão, não é só, vai ser pastor, vai ser diácono, presbítero. Não, não é só isso não. Até porque Jesus, quando veio, Ele não disse nada disso. Disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. É obrigação minha e sua de fazer isso. Mas aqui nós estamos falando de um homem que ele tem um chamado, e esse chamado dele, ele, como eu usei a expressão anterior, ele pipocou. Deus disse que era para um lado, ele foi para o outro. E aí a gente vê lá em Jonas 1:2, né, que Deus dá a direção. Deus chega para ele e fala: vai, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus não pede, Deus manda. Essa imagem que o mundo faz aí de Deus, que é o Deus sempre bonzinho, Deus é justo, Deus é bom, mas quando Ele precisa punir, Ele pune. Quando Ele precisa exortar, Ele exorta. E às vezes Deus puxa a nossa orelha. Em todo o tempo da história de Jonas, a gente vai ver que Deus está acompanhando. Deus está vendo tudo. E esse homem, ele toma atitudes, né? Como eu falei, atitudes de um cara que se acovardou. Isso aconteceu com Elias, isso aconteceu com Eliseu, aconteceu com vários profetas que, em momentos cheios de unção, e depois já estavam acovardados diante de alguma afronta do inimigo. É assim comigo, com você. Muitas vezes a gente está cheio de fé, cheio de esperança, mas acontece uma coisinha e a gente esmorece. Ele estava indo, teve a ordem de ir para a cidade onde os assírios dominavam. E os caras eram cruéis. É natural que ele tivesse medo. Às vezes a gente julga um irmão, uma irmã, a gente aponta o dedo sem conhecer a realidade dele. E aí é muito fácil julgar e criticar. Você não sabe o que ele está passando. Você não está calçando o sapato dele, não está vendo a pedra que está dentro, que está machucando todo dia. E muitas vezes ele vem para cá até para pregar, vem sorrindo para você. Mas por dentro só o Senhor sabe o que está acontecendo. Amém? Então é importante a gente se colocar no lugar de Jonas, porque na vida a gente sempre vai ter dois caminhos. Mas nós não podemos andar por dois caminhos. Só há um caminho. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o único caminho. E a gente tem 2 versículos que eu coloquei aí o texto, detalhe, viu? Depois, se o pastor autorizar, quem quiser a apresentação, a gente pode mandar para vocês se quiser anotar ou quiser estudar depois. Provérbios 14:12 diz o quê?
Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Tem coisa que você planeja, que você diz, vai dar tudo certo, porque deu certo com fulano, comigo vou fazer do mesmo jeitinho, vai dar certo, e dá errado. Porque provavelmente estava fora da vontade de Deus. Você não perguntou a Deus se é aquilo que você queria fazer. Este homem, a gente vai ver, ele tomou uma decisão à revelia de Deus. Salmo 25:8 diz, bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Deus tem uma palavra, aqui é o nosso manual. Todo ensinamento que você quiser encontrar, está aqui. Eu lembro que, quando eu fui ser professor da escola bíblica, aí eu pedi ao pastor Múcio que fizesse uma oração por mim. E eu fui todo satisfeito para receber a oração. Aí ele olhou assim e fez, está vendo isso aqui? Pegou a Bíblia e disse, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E só foi isso que ele falou. Fiquei tão triste, rapaz. Mas ele estava certo. Eu aprendi, mas eu só me desvio para a direita, viu, pastor? Glória a Deus. Vamos falando. Jonas 1:3. Você continue na sua Bíblia aí. Jonas 1:3. E diz assim. Vou botar na tela para facilitar com aqueles que não têm Bíblia. Porém, olha, ele recebeu a ordem de Deus. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Ele se levantou, irmão, com vontade própria. Deus não levantou ele, não. Ele se levantou para fugir da presença do Senhor, diz a Bíblia. E descendo para Jope, guarda aí, desceu a primeira vez. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem, desceu para dentro dele, desceu a segunda vez, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então nós vemos aqui que ele fugiu por vontade própria, desceu a primeira vez para Jope, desceu, pagou a passagem com o dinheiro dele, ele tomou a decisão de fazer isso, desceu para dentro do barco e decidiu ir para longe do Senhor. O que é que Deus tem a ver com isso? Total decisão humana. Porque Deus disse para ele, levanta-te. Foi quando Deus mandou ele se levantar. Ele escutou o que Deus falou. Agora a Bíblia diz que ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Quem é que foge da presença do Senhor, irmão? Quem de nós consegue fugir da presença do Senhor? Você pode até querer fazer uma coisa errada e se esconder aqui em algum lugar que não tem câmera. Tem um monte de câmera aqui, viu? Mas num lugar que não tem a câmera. Mas a câmera de Deus está ligada. De cima. Está vendo o que você faz. Está vendo o que você fez antes de vir para o culto. Está vendo o que você vai fazer depois de sair do culto. Deus vê todas as coisas. Você crê? Ele vê. E aí, Salmos 139, 7 e 8 diz: para onde mirei o teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Essa é a versão na NVI. Então, há algum lugar que Deus não veja o que a gente faz? Que inocência de Jonas achar que poderia fugir da presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus estava olhando ele em todos os seus momentos de declínio. Mas aí, meus irmãos, eu tenho algo interessante para trazer para vocês aqui. Está vendo o mapa aí, né? Esse mapa é interessante para você entender a besteira que esse cara fez. Deus mandou ele ir para Tarsis. Jonas vivia na Judéia. Ficava em cerca de 80 quilômetros de Jope, que está aí o pontinho. Então ele desceu quase 80 quilômetros até Jope. E de lá ele pagou sua passagem, entrou no barco e provavelmente ele tinha caminhado em torno de 2 dias para chegar lá. Não tinha Uber, né? Ou ir em cima de um camelo, a Bíblia não fala isso. Mas ele teve que ir, desceu para ir para Jope. E aqui, interessante que a viagem que ele resolveu, que ele decidiu, o destino que ele decidiu é Tarsis, não é Tarso, tá? Lembra de Paulo de Tarso? Tarso é na Turquia. É Tarsis, na Espanha. Então, 3.778 quilômetros.
de distância de onde ele estava. Essa setinha para lá. E de Jope a Nínive, que era para onde ele deveria ir, em torno de 1.175 quilômetros. Aí eu pergunto para você, por que a gente escolhe o caminho mais difícil? Se Deus deu a direção certa. Irmãos, temos aqui a palavra de Deus. Olha só. O que é que está aqui? A minha esquerda, não é isso? Aqui está a minha direita. Deus mandou para onde? Para onde, igreja? Para a direita. Aí o cara vai para a esquerda. Está entendendo? Era para ele ter ido para cá, para a direita. Aí o homem vai e escolhe e toma uma decisão errada. E paga por isso. Porque você está decidindo ir para o caminho errado, contrário ao que Deus mandou. Porque, irmãos, entenda, eu não estou sendo aqui irônico, não. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Lá em Eclesiastes 10:2 diz assim: o coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Se você quiser confirmar, olhe na sua Bíblia. E aí eu vou entrar num tema um pouco, não polêmico, mas verdadeiro. Nós somos cristãos. Cristão precisa se posicionar. Nós estamos numa semana de eleição que o meu voto e o seu voto é quem pode decidir as coisas, é quem vai decidir. Nós sabemos, pastor Murilo falou no começo, Deus está no controle de todas as coisas. Pode o homem criar armadilhas, pode o homem criar o que ele quiser, mas a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Então nós somos sim contra a ideologia de gênero, somos sim contra o aborto, somos sim contra a legalização de drogas, nós somos sim contra a destruição dos valores da família, porque Deus mandou casar um homem e uma mulher, e Ele abençoou. Nós somos sim contra a intolerância religiosa. Irmãos, eu tenho amigos que são muçulmanos, que são do candomblé, que são daquilo. Eu já não convivo mais com eles, mas eu vou agora destratá-los. Eu vou agora... Não, eu tenho que ser exemplo. Ele tem que olhar para a minha vida e dizer, cara, esse cara é uma pessoa de Deus. Doutrinação nas escolas, ensinar o que não presta, ensinar aquilo que está fora da palavra de Deus. Não vem com lei para isso, não. A lei aqui é teocracia, é o governo de Deus, amém? Isso que o pastor Murilo comunicou à igreja e reforçou, muito importante. Nós precisamos estar em oração pela nossa nação. É nossa obrigação estar de joelhos pela nossa nação. Aqui tem um povo que ora, que clama, e Deus vai ouvir a nossa oração e vai responder no tempo certo. Não tenha dúvida disso, o Brasil é de Jesus. Há muitas promessas, muitos profetas que dizem que o Brasil será um grande celeiro. Eu diria que o Brasil já é um grande celeiro de missionários da palavra de Deus para o mundo. Nós estamos pregando aqui hoje. A palavra está quebrando fronteiras. Tem gente do outro lado do mundo assistindo. Recebendo a palavra, onde muitas vezes não tem quem leve a palavra. E ainda nós temos liberdade para pregar. Liberdade para ler a Bíblia, para comprar uma Bíblia. Há países que você é morto se você for encontrado com a Bíblia na mão. É isso que você quer para você? Encerra aqui e continua a pregação. Precisava falar isso para vocês. Vamos lá para o livro de Jonas, capítulo 1 ainda, versículo 4. Vamos continuar. Versículo 4. Diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem mandou o mar? O vento, o Senhor. E fez-se no mar uma tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Versículo 5. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Presta atenção. Cada marinheiro do barco clamava ao Deus deles. Não, a Bíblia não diz quem era esse Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio. É a terceira vez que ele desce.
E tendo se deitado, dormia um profundo sono. O negócio estava pegando fogo lá, o desespero grande. Quem aqui já andou de navio? Já viajou de navio? Meu pai era de marinha, eu tive essa oportunidade. Quando o mar está tranquilo, beleza. Mas quando não está, você pede para morrer, porque o negócio é feio. É muito feio. Balança tudo, você não sabe o que faz e ainda dá enjoo. Mas vamos lá. Tudo isso acontecendo e a Bíblia diz que ele desceu para o porão, deitado, dormia um sono profundo. Os marinheiros com medo, clamando. E eu, o Jonas Fujão, decidiu descansar. Jonas 1,6 diz assim: e o mestre do navio, ou o comandante, como queira entender, chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Olha a desmoralização do homem, né? O cara já perdeu até a moral, porque você agora já tem um adjetivo novo, dorminhoco, para não dizer preguiçoso, ou outro nome. Levanta-te, clama ao teu Deus. Primeira pessoa que mandou ele se levantar, quem foi? Foi o Senhor, no versículo 1. Levanta-te. E agora é um homem que está falando com ele. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. No versículo 7 ele diz: e diziam cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, perceba a situação que ele mesmo causou. As decisões dele começaram a ter consequências. No versículo 8, a gente tem o texto que diz: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos veio sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, Jonas? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles questionaram. Os homens estavam ali, experientes, marinheiros experientes, homens que trabalhavam com navegação, entenderam que aquilo não era normal. Cara, o problema só pode ser você. E aí, o errado é você, Jonas. No versículo 9 ele disse: e ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Começa a cair para ele a consciência pesando. O Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Nesse momento você percebe que ele começa a se arrepender. Versículo 10. Então, estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Ele mesmo disse para os caras que estava fugindo, segundo a palavra de Deus. E disseram-lhe, no versículo 11, que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. O negócio estava difícil. Tinha que descartar aquele cara. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Você percebe que às vezes você tomando uma decisão errada, fora da direção de Deus, você pode causar problemas não só para você, mas para todos que estão ao seu redor. O pai, uma mãe de família, um filho, que toma uma decisão errada, pode causar um transtorno irreparável na família. De repente é droga, é bebida, é prostituição. Quando aquilo entra, o pastor Murilo também falou, nós realmente estamos numa guerra espiritual, irmãos. Há principados e potestades querendo dominar o Brasil. E nós temos que estar orando por isso. E esse homem aqui, nesse momento, também havia uma guerra espiritual, tenho certeza absoluta. Porque Satanás não queria que ele cumprisse aquilo que Deus mandou. E trabalhou no coração daquele homem, ele foi fazer o errado. E aqui, no versículo 13 diz: entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. Ora, a Bíblia diz lá no versículo 5, que estes homens, cada um clamava ao seu Deus, ao seu próprio Deus. Não se sabe de qual era a nacionalidade desses homens.
E agora, a Bíblia diz, eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos. Agora eles estão entendendo que só o Deus de Jonas pode resolver aquela situação. No versículo 15 ele diz: levantaram a Jonas, lançaram ele ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Jonas desce mais uma vez na vida. Agora ele desce pela 4ª vez. 4 vezes esse homem ele está descendo. Quando ele está descendo, e eu estou frisando muito isso, quando você começa a descer, você começa a se afastar da presença do Senhor. O que é que tem embaixo? Para você estar descendo para onde, espiritualmente falando? Você está descendo para os braços do inimigo. E esse homem, ele, cada vez mais, ele foi definhando a história dessa história que se passa. Ele foi definhando. E aqui, ó, Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. A escolha de Jonas não foi uma boa escolha. A escolha de Jonas foi uma escolha errada. E lá em Jeremias 17, do versículo 7 e 8, diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Onde está a sua confiança, meu irmão, minha irmã? Em quem você está confiando? No homem ou no Senhor? Quando as coisas são impossíveis para nós, eu já passei por muitos momentos impossíveis para mim, eu cheguei e disse: Senhor, tem misericórdia. Irmãos, e eu vi a presença do Senhor, eu vi a mão do Senhor fazer milagres na minha vida. Hoje eu posso falar isso. Antes eu não podia, porque a minha fé era pouca, e a minha fé ainda precisa aumentar muito. Mas ele disse: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa já é suficiente. Mas aí o que é que acontece? Continuando a nossa história. Jonas 1,16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha, os caras que estavam adorando outros deuses, agora estão adorando ao Deus, do nosso Deus Altíssimo. E eles estão agora oferecendo sacrifício a Deus e fazendo voto. É como dissesse: Deus de Jonas, se tu me tirar daqui, a partir de hoje eu vou te adorar. Meu irmão, minha irmã, você que não conhece o Senhor, queira a partir de hoje adorar esse Deus, para ver o que Ele vai fazer na sua vida. Quantos testemunhos tem aqui? A gente ficaria, faria uma vigília só de testemunho de coisas maravilhosas que Deus fez, faz e continuará a fazer. Amém? Aqui, versículo 17 diz assim: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ele agora, depois de cair dentro d'água, ele desce pela 5ª vez, agora para dentro de um peixe. E aí, meus irmãos, é muito engraçado isso, porque eu fui questionado várias vezes na minha vida, de que pessoas que não acreditavam em Deus, e dizer assim: como pode um homem viver 3 dias e 3 noites dentro de um peixe? Isso é piada, meu irmão. Isso é conversa para enganar vocês. Vocês são cristãos, vocês são uns bobos. Não, eu vou pesquisar. Na palavra de Deus, livro de Mateus 12, 38 e 40, Jesus afirma que não era um simples peixe. Ele diz: então alguns escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal senão dos profetas Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se Jesus disse que era uma baleia, era uma baleia. Acabou, assunto encerrado. Mas, para responder ainda o homem que vai me questionar, a mim e a você lá fora: é possível, irmão, um animal de
21 metros, um homem ficar dentro dele? É possível? Você acredita mesmo nisso aí? Olha a foto, olha a medida. Será que um homem cabe dentro de uma baleia? Claro que cabe. Claro que cabe. Ele ficou 3 dias e 3 noites. Não tem lógica humana para isso. Mas há comprovação humana disso. Olha a boquinha desse rapaz. Essa boca tem 7 metros de diâmetro. Cabe uma pessoa aí dentro? Cabe sim. Em 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Irmão, você está falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Mas eu estou falando de ciência, de notícia. Depois eu posso passar isso para vocês aí. 2 marinheiros ingleses, um passou 15 horas dentro de uma baleia, e outro passou 48 horas e foi resgatado em bom estado de saúde. Ano passado, em junho, um pescador norte-americano foi engolido por uma baleia, passou poucos minutos, ela cuspiu. Não era gostoso não. Cuspiu o cara para fora. É possível ou não é? É a história da carochinha? Não. A palavra de Deus não mente. E aqui eu só estou mostrando casos que comprovam que o que aconteceu foi verdade. E eu creio. Amém? Você crê? Porque Deus é grande. Aleluia. Então, você vai agora para Jonas 2. Jonas 2, versículo 1. Perceba que ele decidiu se afastar de Deus. E ele desceu a primeira vez para Jope. Ele desceu a segunda vez para dentro do barco. Ele desceu a terceira vez para o porão do navio. Ele desceu a quarta vez para dentro do mar. E ele desceu por último para dentro do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Opa, agora a atitude é diferente. Ele orou a Deus das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. Meu irmão, quando o homem se afasta de Deus, ele caminha direto para o inferno. Quando o homem se afasta de Deus, ele caminha direto para o inferno. Pastor Billy Graham dizia que quando o homem decide fazer uma viagem para o pecado, o diabo já prepara um barco no porto. Eu tenho certeza que o diabo já tinha preparado aquele barco lá em Jope, para que ele entrasse, para fazer uma vontade contrária à vontade de Deus. No versículo 3 diz: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. É ele falando. E a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Meu irmão, como eu disse, para quem já viajou de navio, de noite não tem luz não, tá? De noite é tudo escuro. É céu e mar. Muitas vezes, se a lua não estiver cheia, você vai só escutar o mar, o barulho do mar. Escuridão total. Imagine dentro do peixe. Tem cadeira lá dentro para você sentar? Não tem cadeira, não tem luz, tem peixe podre, a água cobrindo. Não sou eu que estou falando, é ele que disse. A água está cobrindo. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele está no profundo oceano, dentro da barriga de um peixe. A corrente de água me cercou, lá dentro está cheio d'água. Provavelmente a água estava por aqui. Ele não estava aguentando mais. As ondas continuam lá dentro do animal. No 4 ele diz: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Olha, ele começa a declarar esperança. Ele tem fé. Eu ainda vou ver o teu santo templo, Senhor. Eu estou aqui no fundo, no sufoco, eu estou aqui no inferno, mas o Senhor está me contemplando. E eu ainda tenho esperança que eu vou ver. No 5 ele diz: as águas me cercam até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Até as algas estão lá, dentro daquela mistura toda, na escuridão. Eu desci até o fundamento dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus.
No 7 ele diz: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Não havia esperança, não havia solução, mas a oração do justo foi escutada pelo Senhor. Das profundezas do mar, de dentro do peixe, a oração do justo foi escutada. Por que que Deus não escuta a minha e a sua oração, irmão? Que estamos aqui na terra. Esse homem não tinha esperança nenhuma e passou a ter esperança. Deus escutou a oração dele. O que é que disse depois no 8? Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu, Jonas, te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. E o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele está ali renovando a aliança com Deus. E dizendo: Senhor, se tu me tirar daqui, em outras palavras, eu vou fazer uma aliança contigo. E o que eu te prometer, eu vou cumprir. E a Bíblia diz: se você não pode cumprir, não prometa a Deus. E o que é que acontece no 10? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. 2:10, né? Está aí, para você. Então, muita gente, a Bíblia tem uma série de coisas que a gente aprende, e depois vai ver que não existia, né? Aquela história de Saulo e Paulo. Quem mudou o nome de Saulo para Paulo? Não tem nada disso, tá certo? É em uma linguagem, em outra linguagem. Então tem coisas que a gente aprende. O peixe vomitou Jonas em Nínive. O peixe vomitou Jonas em terra seca. E eu quero mostrar para vocês aqui, de novo, aquele mesmo mapinha que eu mostrei antes, né? E é muito interessante isso, porque ele foi deixado aqui nessa seta vermelha aqui, ó. Ele foi deixado na praia. Onde é que tem mar ali em Nínive? Para você ir para Nínive, no mar em Nínive, não tem, é um rio. Você tem que descer o Golfo Pérsico, subir o Rio Tigre para chegar lá. Então, não tem mar ali. Ele foi deixado na praia, e na praia para lá, depende se o caminho foi em linha reta ou for tortuoso, a gente não sabe, mas os historiadores dizem que é de 680 a 1.175 quilômetros, de onde ele foi deixado para chegar em Nínive. Eu fiz uma conta aqui rapidinho, só para você entender, peguei a melhor opção, 680 quilômetros. Em média, um homem correndo, ele corre 9,4 quilômetros, levaria 72 dias de corrida para chegar em Nínive. Se ele fosse andando, em média 5 km por hora, 136 dias de caminhada. Eu quero entender, sou eu que estou falando, que é como se Deus dissesse assim: eu vou dar o teu castigo vai ser dessa caminhada até Nínive. E a Bíblia já quando fala ele já chegando em Nínive, né? Mas veja, ele não foi deixado em Nínive, foi deixado na praia, bem? E só para você entender aqui, para a gente começar a finalizar, aqui é a cidade de Nínive, que é no Iraque, a cidade hoje chama-se Mossul, né? Ali tem o rio Tigre. E aqui nós vamos para Jonas 3. Jonas 3:1, a gente vai ler só 3 versículos, que diz: E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Agora, a besteira que ele fez já passou, ele já está na presença do Senhor novamente, e pela segunda vez, pela misericórdia do Senhor, o Senhor fala com Jonas: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Amém? Então, o que Deus ordena, a gente tem que obedecer. E as 4 lições finais que eu guardo para você, que eu trago para vocês hoje são essas. Obediência. 1 Samuel 15:22 diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Deus quer que você e eu obedeçamos a sua palavra. Pode ser até contra a tua vontade, mas obedeça. Obedecer é melhor do que ser rebelde,
do que contrariar a palavra de Deus, porque aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Segunda lição, clame com o seu coração. Não clame só da boca para fora, clame com o coração, porque Deus vê o coração. Salmos 91:15, na versão da NVI, diz assim: Ele clamará a mim, e eu lhe darei respostas. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Ora, Deus está dizendo, se você clamar a Ele, Ele vai responder. No momento da dificuldade, como o momento que Jonas viveu lá no inferno, dentro de um peixe, na escuridão, ele clamou, a oração chegou ao trono da graça, e o Senhor cumpriu. Estarei com Ele, Ele estará com você, irmão. Vai livrar e vai cobrir você de honra. Dá uma salva de palmas para Jesus. Terceira lição. Deus cuida de nós. Deus cuida de você. 1 Pedro 5, 6 e 7. Meu irmão, não falo nada do meu coração aqui, tá certo? Eu só falo aquilo que Deus botou no meu coração para falar para você. Eu não vou usar a minha vontade, não vou usar a minha opinião. Vou usar o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Em todo tempo, Deus cuida de nós. Quantas vezes, situações que eu achei que estava só, e anos depois, Deus me fez lembrar. Lembra daquele dia, naquele lugar, aquela situação, e às vezes Ele não precisa nem falar. Você se toca. É mesmo, Deus. E quer ver? Quando você vê a situação de alguém passando igual a que você passou, você vai entender porque Deus lhe usou, lhe preparou, para naquele dia você ser bênção naquela vida. E às vezes a gente diz, por que Deus eu estou passando por isso? Por que Jó passou por aquilo? A Bíblia explica. Porque a Bíblia começa que ele era íntegro. Um homem que não tinha máculas. Deus explicou para ele. Deus não precisa explicar para mim e para você nada. Obedeça, clame, porque Ele cuida de nós. Amém? Por fim, eu diria para meus irmãos, tem jeito para o meu problema e para o seu problema. Qual é o jeito? Jesus. Jó 14:7 diz, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Ele está dizendo, ela foi cortada, ela vai reviver, ela vai brotar, ela vai frutificar muito mais. Porque é Deus quem derrama essa água. A água que vem do trono da graça. Se teve jeito para Jonas, tem jeito para mim e para você. Tem jeito para mim e para você. Queria que a igreja ficasse de pé.